Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. E CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, alvoroçado, porque adentra o gramado um astro, né, da agropecuária gaúcha, do agronegócio, e fica todo mundo com números positivos. Com números que estão aqui no balanço do nosso Sistema Farsul, apresentado hoje lá no nosso auditório da Farsul. E este cidadão se chama Gedeão Pereira, nosso vice-presidente da Farsul. Prazer tê-lo aqui, Gedeão. Muito obrigado, Paulo Sérgio. É uma honra estar com esses ilustres companheiros aqui neste teu programa mais uma vez. Muito honrado de estar aqui contigo. E parabéns pela tua fala hoje, viu? Muito obrigado. E um grande abraço ao presidente Peroto, que breve estará conosco aí, está nos assistindo. Ele não perde o programa. O seu horário é sagrado para o presidente Peroto. Não tem ninguém mais ansioso pela volta do presidente do que o vice-presidente dele. Imagino. Nem sempre é assim, né? Mas vai voltar breve. Claro. Voltará breve. Vai. Peroto é um estoico. Esse é o cerne da raça. Isso é um estoico. Cerne da raça é Carlos Ribassis Peroto. Um grande abraço. Vai voltar logo. Um grande abraço a ele. Deputado Juvir Costela. Paulo Sérgio, que alegria estar aqui com essa brilhante mesa, contigo mais uma vez, aqui na Pampa, trazendo aí algumas novidades da Assembleia Legislativa, hoje com votações no plenário da Casa, votando orçamento, votando contas do governo anterior. Então, acho que temos aí novidades aí nessa expectativa aí de recuperação do Estado. O que é Juvir? Vem de onde isso? Olha, Juvir, isso vem de uma origem italiana, né? Isso, do norte da Itália. Quer falar? Já vai falar, só espera um pouquinho. Vicenza, norte da Itália, né? Dos bisavós. Mas não é um nome comum, o único Juvir que eu conheço? Não, conheço três no estado do Rio Grande do Sul. 3 Juvir. Tem um Jovir e nós somos Juvir. Mas isso... Velho Costela, né, que resolveu mais aí interessante inovar. ser Juvir é Costela, porque a Costela já sempre lembra. Aqui no Rio Grande, Costela sempre lembra. Só que eles olham e veem que é meia magra. Com 2 L's. Costela com 2 L's. Não, vamos fazer um barulho. Aliás, o Socela também com 2 L's. Há uma confusão, inclusive, desse aspecto. Socela, Costela e eu... Agora, que dá rima dá, né? Que dá rima dá. Mas eu Socela, com todo respeito do meu colega... E Manuela, então? Manuela. Então, Socela, Manuela... Costela. É um festival. É verdade. O Socela roubaram a gaita dele essa semana. E a caminhonete junto, viu? Ele não está preocupado com a caminhonete. Está preocupado com a gaita. Ele está preocupado com a gaita. Cadê a minha gaita? E isso eu quero aproveitar o ar aqui, por favor. Devolvo. Não. Quando levar a gaita tricolor. Verdade, doutor. Paulo Sérgio, deixa eu aproveitar aqui para pedir, se me permite, essa belíssima audiência. Por favor, devolvam a gaita do Socela. E a caminhonete, né? Não, a gaita. Ele está preocupado com a gaita. A caminhonete não tem problema. Tem seguro, a gaita não tem seguro. Pelo amor de Deus, não me devolver se os Zambiás aqui. Pelo amor de Deus, como é que me levam a gaita do Socela? Verdade. Devolvam a gaita para o Socela. Então já está feito aí. Liga para que número para devolver a gaita? 3210-2000. 3210-2000. A Assembleia Legislativa, queremos devolver a gaita. Queremos devolver a gaita. Tá aí. Vamos apelar a este bandido que devolva a gaita do Costela. Estava na Ramiro Barcelos. Quase que deu Manuela. Estava na Ramiro Barcelos a caminhonete. Francisco José, mas a gaita não. Não, a gaita estava dentro da caminhonete. Não, foi roubado na Ramiro. A gaita estava dentro. Foi roubado na Ramiro. Não tinha achado na Foi roubado. Ontem não tinha encontrado. Francisco José Mexe. Abemos Papa. Alegria. Abemos Papa. Abemos desde segunda-feira. E é duro. Nova administração, Papa, é duro. É duro. Carlos Eduardo Zito Duro, exatamente. Fiz dupla de zaga com ele no Colégio Farroupilha. Não passava ninguém. Tipo bem Estouru. E era a dupla. Pinto Duro não tinha jeito. Pinto Duro, meu Deus que do céu. Isso, rapaz. Mas era, nós jogamos juntos no Farroupilha. É mesmo. O outro está colocando em dúvida. Não, eu não dá, tô bom. colocando Então tá. Que zaga, hein? Eu só estou colocando... Só faltou o Delgado. O Eduardo ou o Berdo. Eduardo, lateral esquerda, né? Na Zabed. Aí ia ficar Eduardo... Não, trio final. Trio final. Pinto,
Duro Delgado. Eu tenho uma foto. brincadeira Eu tenho com o uma, nosso eu desembargador, tenho, eu nosso tenho, eu presidente. tenho uma Parabéns a foto. É, isso aí. E os vice-presidentes? Vice-presidente, né? A Maria Isabel Azevedo Souza, o desembargador Almir Porto da Rocha Filho, o desembargador Túlio Oliveira Martins. O Túlio, que foi guerrilheiros aqui. Sim. O Flávio Caras Claro, Gomes, um homem da jornalista também. Preside o nosso Conselho de Comunicação desde 2010. E a desembargadora Denise Oliveira César, que eu tenho uma honra de ser seu colega de Câmara, né? verdade. Que vai ser a nossa Grande figura. nova corregedora. Grande desembargador. Uma grande presidente da Júris, uma mulher voltada para essas questões de muita sensibilidade, ligado à dignidade, à honra, muito também envolvida com as questões de saúde. Foi a primeira mulher presidente da Júris e vai ser agora corregedora geral. Que não é a Fará primeira, grande porque a trabalho. anterior já era. É. Nós tivemos Qual foi o placar da eleição? 85? foi 30 votos de diferença. 85, não, 80 80, 50 e 30 e dois brancos. Exato, dois brancos, Dois exatamente. brancos. A cobertura do Sul é perfeita. Foi perfeita a cobertura. Aliás, a cobertura mais completa que eu li. Bom, obrigado aí pela referência. E a Dona Ivete Zitlo Duro, mãe do desembargador Duro, é telespectadora assídua desse programa. Um grande abraço Vou a mandar ela. um grande abraço Como é o a nome? ela, Como é o nome? Ivete. Ivete, Dona Ivete. E Um grande abraço à mãe, que imagina a satisfação com toda a família, né? A família também da irmã do... De todos nós, amigos, que admiramos o Rosane Delgado. desembargador. É. O desembargador Duro. Um desembargador com quem eu trabalhei no grupo, muito experimentado. E jovem, né? Jovem, muito responsável. Vai fazer, e fez já um trabalho muito bom em comissões, antes de ser primeiro vice-presidente. Eu diria assim, jovem, dedicadíssimo, de uma responsabilidade extrema. Não, ele não é Estudioso. duro só do nome, ele é uma Exatamente. personalidade. Extremamente organizado. É um homem, normalmente o homem não é muito organizado, ele é um homem organizado. normalmente o homem não é muito e tem um organizado. cunhado que é espetacular. Dois. Dois, né? O Eduardo e o Delgado, Alberto. o Alberto e o Eduardo Delgado. Dois desembargadores. É verdade. E o pai foi um grande Verso. escrivão da Vara de Falência e Concordância. Conheci Verso. ele lá no hoje prédio da Secretaria da Fazenda, como escrivão da Vara de Falência e Concordância. O Verso pegou aquele período da falência do sul brasileiro e aí faliram aquelas construtoras todas. Não, e os efeitos do plano cruzado ele Isso. pegou com uma quebra generalizada, principalmente na região metropolitana, inclusive a questão do calçado também, né, as empresas de calçado. Pegou tudo aquilo, me lembro muito bem. Que fasezinha. Mas Não, principalmente aquela a área financeira. Construtora, caiu tudo lá. E a Calda Júnior também, na época. Lá. Plano cruzado, Bresser, cruzado 86, Bresser 87, feijão com arroz 89, Collor 1, 2 e real. Feijão Imagina. com arroz, Quem é que... plano Maílson, né? Feijão com arroz. O apelido era feijão com arroz. Quem superou a tudo isso, né? Eu penso que o senhor estava indo para Dubai. Não. Eu diria assim, vontade, olha, com o coração fendado. Hoje de manhã, quando eu ouvi a recepção do Grêmio no aeroporto e a ida do Renato para incentivar a torcida, eu me lembrei de 83. Nessa época, era advogado do Grêmio, convidado pela delegação, convidado pelo presidente Fábio Koff, e aí minha esposa grávida, ameaça de aborto foi levada depois até maio de 84. Eu não fui. Foi um outro colega no meu lugar. Então as coisas são assim. Mas o que é importante? Agora o tribunal... Tribunal número 1. Julgamentos segunda, quinta e sexta. Sendo que quinta eu estou levando 114 processos. O julgamento todo deve estar ao redor de 500 processos. Só diga para nós quantos processos julga a Suprema Corte Americana? Por ano, no ano passado, julgou
86 processos. Ele numa tacada só... Só um minutinho, 86 Mas aí processos, estamos fazendo não uma foi comparação 85. com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo deve receber por ano ao redor de, eu calculo ao redor de 20 a 25 mil processos. Por ano. E a Suprema Corte Americana julga, não é 85 nem 87, é 86 processos. E esses 86 processos são julgados de setembro, foram julgados de setembro de 2016 a junho de 2017. Ou seja, julho e agosto, não. Tem tribunal que quando entra um processo, eles brigam para pegar o processo. Esse é meu, e lá eles definem, primeiro, o que é muito importante, o que é de interesse nacional. O que não é de interesse nacional será julgado pelos tribunais dos estados. E lá se termina o processo, não só para a Suprema Corte. Bom, nós temos várias questões hoje para tratar. Temos a reforma previdenciária, temos os chamados jogos de azar, que deve ser votado também. A nova alteração do ISS também, que entra em vigor agora em janeiro. Parece que não sai. Hoje, mas eu confesso, ontem eu fui à apresentação do balanço da Fiergs. Saí, depois almocei lá, sentei com o Petri, conversamos e tal. Saí com um pouco de esperança. Mas hoje eu fui ao balanço da Farsul e me assustei. Especialmente, não é tanto pelo que disse o Antônio da Luz, que é o economista-chefe lá do Sistema Farsul, mas com o que disse o nosso Gedeon Pereira, vice-presidente da Farsul. O senhor, realmente os números, eles são assombrosos, né? De negativos. Não está crescendo, mas crescendo, nós estamos saindo do fundo do poço. Se crescer 1 milímetro é crescimento. O problema é o resultado também, né? O que é o resultado? Não, mas aí com a queda dos preços, comparado com o custo hoje de uma lavoura, o investimento que se faz, a questão da rentabilidade, os números são preocupantes, o Gedeon. Eu saí de lá muito preocupado. E mais preocupado com o que eu vi a respeito da Conab, né? O que custa a Conab e o que ela traz de benefício. Não, é inacreditável. Mas eu gostaria que começássemos pela Conab, porque me espantou realmente. Então, Paulo Sérgio, na realidade o que nós estamos vivendo no nosso Brasil, eu acho que aqui o desembargador colocou com maestria. Eu acho que o Brasil tem leis demais e observância de menos. Justamente porque tem leis demais, as pessoas terminam não cumprindo. E na realidade não é diferente no nosso setor. Então eu tenho inveja dos Estados Unidos, já estive lá várias vezes naquele país, fantástico, né? Pela simplicidade. Mesmo com o Trump, né, a gente tem inveja. O patriotismo do povo americano, e o americano ele cumpre as regras porque cumpre a lei. Ponto final. Não se discute isso aí. Né? Agora, recentemente, teve um colaborador nosso lá da Farsul, e um fato que eu achei extremamente interessante, porque lá o combustível óleo diesel tem subsídio para o trator, mas não tem para a caminhonete do fazendeiro. E o fazendeiro, quando vai comprar o óleo diesel, ele declara tantos litros para os meus tratores e tantos litros para as caminhonetes. E paga preço diferente e vai lá e está no mesmo tanque. Aí ele foi questionado, mas o senhor pratica isso? Não, é a lei. Tem outra maneira de fazê-lo? Se não cumprir o que diz a lei, se eu compro para os meus tratores, é para os tratores. Eu tenho subsídio do Estado. Mas se compro para as minhas caminhonetes, eu não tenho esse direito. Vejam bem, o que significa isso em um povo. Se o povo exercitasse isso, provavelmente, desembargador, não teríamos tantos processos rolando na justiça, nem precisaríamos também, quem sabe, uma justiça tão grande como temos no Brasil hoje. Então, na realidade, o que nós temos, Paulo Sérgio, a colocar, e a Conab, nosso economista, trouxe um exemplo claro hoje. É um exemplo claro que o Estado do que é brasileiro, gestão pública no Brasil. E que o Estado brasileiro passou a ser o fim, não é mais o meio. Inchou demais e nós temos que corrigir os futuros e os destinos do Estado brasileiro. Eu cito o meu município, eu sou de Bagé. Um município com 120 mil habitantes e temos lá 4.500 funcionários na prefeitura. Foi o setor que mais cresceu. Que loucura.
Foi a prefeitura, foi o setor público lá, não foi o setor privado. Agora, o que acontece? Está lá o prefeito novo eleito, engessado, não tem uma folha de pagamento de 10 milhões de reais e não tem dinheiro para pagar. Quer dizer, não sobra para investimento. Isso é o que nós estamos acompanhando hoje no Brasil como um todo. O estado do Rio Grande do Sul não é diferente. Está aí parcelando folha, com dificuldade, né, deputado? Estamos vendo, temos que reformar o Estado, porque na realidade, quem é que sofre? Nós do setor privado, da iniciativa privada, não conseguimos mais pagar essa conta. Esta é a realidade, que o povo brasileiro como um todo, e eu não culpo setor A, B ou C, o povo brasileiro é que tem que ter este tipo de consciência para chegarmos a uma definição que tipo de Estado nós podemos, não é o que queremos, é o que podemos ter. Esta é uma realidade. Então, exemplos claros, esse caso da Conab, que ela tem um custo de quase 2 bilhões de reais e efetivamente ela leva como benefício à produção rural brasileira um cenário de 270 milhões de reais. Então, não tem matemática que sirva. 2 obviamente. O benefício de 270 milhões não tem função. Não tem. Então, função. Não tem o que justificar. Perdeu a função. Então, estas são as coisas muito delicadas hoje de nós tratarmos, mas como nós representamos um setor que hoje é o grande sucesso da economia brasileira, é o agronegócio. Não temos a menor dúvida. O crescimento econômico aí no Rio Grande do Sul de 12%. Aliás, os números fecharam da Fiergs com os da Farsul. Eu acho que o André e o Antônio não faziam juntos os balanços. Andavam juntos. Eles são economistas, são companheiros. Né? Mas, aliás, o André estava lá hoje. O Antônio é um dos que informa o Boletim Focus. Craque, o guri. Né? Na realidade, então, nós temos essa delicadeza. Então, como o agronegócio apresenta-se à sociedade brasileira com este sucesso que é e tem sido, porque realmente vemos balança de comercial brasileira, mais de 70 bilhões de superávit vindos do agronegócio. Imagina se nós não tivéssemos esse agronegócio pujante que tem no Brasil. Né? Como é que nós estaríamos hoje como nação? A grande dificuldade. Então, o agronegócio tem a responsabilidade e o direito, se coloca com esse direito de apresentar-se perante a sociedade e dizer, eu sou isto, mas exijo isto para poder continuar. Agora, é uma equação, doutor Gedeão, que quanto mais produção, implica em preços mais baixos. Vamos ter uma queda na produção. É o que nós apelidamos a safra passada de safra cheia e bolso vazio. Exatamente, isso que eu ia chegar à sua muito frase. Bom esse tema. E se explica. Por que as pessoas se iludem com a soja a R$100? Como se ilude? Não, se ilude não. Acho que teve muita gente que se iludiu. Esperando que chegasse a 100. Na safra outra. Outra. Esperando que chegasse. A safra passada nós praticamos safra deste ano. Retrasado, nós praticamos um preço médio em torno de R$86. Sim. Mais ou menos, isso aí foi. E aí chegou no bolso do produtor. Que acreditou. Teve gente que acreditou, chegou a vender a 92, esperou R$100 e veio vender a 80. Na realidade é essa. Este ano nós tivemos uma safra em torno de R$66, R$67, dependendo da distância do Porto Rio Grande. O pior, um pouco mais, um pouco menos. Terminou não vendendo, muitos não venderam 80, reservaram esperando que no ano seguinte. Sim, claro, e ficou um estoque de passagem muito grande que terminou resultando também, influenciando nesse preço desse ano. Né? Porque sobrou soja, ficou armazenado, esses que ficaram especulando pelo preço, não venderam também aos 80 e esperaram para esse ano terminar vendendo a 60 ou não venderam, está aí ainda esperando. Então essa safra espetacular que nós tivemos, ela teve uma queda no bolso do produtor, apesar do grande aumento da safra, o preço encolheu na média 25% e o produtor rural não ficou satisfeito. E o custo aumentou. Para o país foi fantástico, não temos a menor dúvida, porque safra cheia para o Brasil é fantástico, é um movimento ICMS, é movimento de estrada, agora, de caminhões, uma outra coisa que impressiona. Toda a máquina se mexe. ICMS, né, Gedão? Significa sempre 25% para o município onde é gerado o tributo. Nós temos ameaças aí, viu, doutor Meixe? Nós temos ameaças aí, que foram ficando bem claras na Farsul, mas antes das ameaças, nós temos uma questão importante, que é o custo da incompetência da gestão pública de novo, nas estradas. O que custa um caminhão que tu colocasse hoje? Um caminhão atolado, carregado de soja. O que custa um navio que tem que sair à meia boca do porto que não tem calado para sair com carga inteira?
explique para nós isso aí, o que representa de custo. Que é a nossa cobrança perante a sociedade brasileira, perante o país e o Estado que vivemos. Né? Como nós temos os governos com incapacidade para fazer investimentos, evidentemente que alguém paga esta conta. E no caso da agricultura, nos custa e nos custa muito a falta de infraestrutura com a consequente logística deficiente. É o caso que nós citamos aqui no Rio Grande do Sul, Porto Rio Grande, que faz 2 ou 3 anos que tem que aprofundar o calado, que tem que fazer dragagem, que não é feito, o navio não sai a plena carga, e isso vai custar no bolso do produtor R$1 ou R$2 um saco de soja. As rodovias para mim chegar no Porto Rio Grande, a hidrovia que nós temos espetacular no Rio Grande do Sul, que está custando a ser desenvolvida. Falta de as próprias ferrovias, né? Essas duplicações das rodovias estão aí paradas, Pelotas, Porto Alegre, a BR-290, as outras. E os entroncamentos ferroviários. Isto. O de Cachoeira, o de Estrela. Virou um elefante branco. Então, o que nós vemos? Mais a morosidade do aeroporto, que não é tão crucial assim para o agronegócio, mas é importante para um país, um aeroporto moderno, ágil, que possa receber cargas aéreas, porque também nós temos produtos que se exporta rapidamente aos mercados consumidores via aérea, mas significa que nós estamos com deficiência. Então, o que nós cobramos do Estado? Se o Estado não tem dinheiro, minha gente, que contrate, entregue para a iniciativa privada. O mundo inteiro está fazendo isso. Qual é a dificuldade que nós temos, deputado, aqui? Qual é a ideologia que nos move, que não nos permite avançarmos com o setor privado? A verdade é essa. Então, nós é que estamos pagando. E o que mais me assusta, Paulo Sérgio Pinto, é que o Brasil, com este crescimento pífio, com esse buraco que se meteu nesses últimos anos, por uma opção lastimável e equivocada do povo brasileiro, nós tivemos a maior recessão da história. Estamos apenas saindo. E isto significa o seguinte: nós passamos, e está aí no nosso relatório, o nosso Brasil hoje está abaixo da linha média do mundo, dos países do mundo. E a renda per capita entrou na linha de pobreza. Nós estamos com renda per capita de países pobres. Da metade pobre do mundo, não da metade rica. Nós estávamos na metade rica e baixamos para a metade pobre. Gedeão, eu estou lá ainda para a leitura a obra do Ricardo Amorim sobre Depois da Tempestade. Exatamente isso. O Ricardo, que é comentarista do Manhattan Connection. Sim, ele examina isso com precisão. E o Ricardo Amorim, aliás, é um comentarista com muita lucidez e com muito conhecimento sobre o nosso setor, inclusive. Verdade. Na verdade é essa. Colocando, inclusive, às vezes nós começamos a debater valor agregado e tal, e ele, outro dia, ainda fez uma apresentação espetacular que as pessoas até não fazem muita ideia. Diz quanto é que valia um saco de soja há 5 anos atrás, quanto é que valia uma televisão, Exatamente. Quanto é que a televisão vale hoje e o saco de soja hoje. Ou seja, nós chegamos numa encruzilhada no mundo que os produtos do agronegócio, pela alta demanda e principalmente pelo crescimento fantástico dos países asiáticos, China, nós hoje somos chino-dependentes, e até, Paulo Sérgio, aproveitando, até cunhamos uma frase. Nós, brasileiros, nós, o agronegócio, temos que nos tornar a China do agronegócio. O que significa a China do agronegócio? O que faz a China? Produz produtos de qualidade, coloca em qualquer lugar do mundo a preço competitivo. Inclusive os agrotóxicos. Químicos, desculpe, agroquímicos, desembargador. Desculpe-me a correção a uma pessoa do seu nível. Valeu. Agroquímicos, porque o senhor não vai na farmácia hoje, quando o senhor precisa comprar uma aspirina, o senhor não vai mais na drogaria, eles tiraram até o nome de droga. O senhor vai lá comprar um remédio. O que nós usamos são remédios para as plantas e para os animais, são medicamentos. Isso então, quando, agroquímicos. Então, é uma questão semântica. Desembargador, mas quando envolve ideologia, por exemplo, quando se fala em jogos da iniciativa privada, em aprovar jogos, né, é jogos de azar. Quando se fala nos jogos do governo federal, que hoje tem 41 loterias espalhadas pelo Brasil, federais e estaduais, né, aí é os jogos da sorte. São loterias. Quando é da iniciativa privada, é jogo de azar. Jogo de azar. Convenhamos. Quando tem que começar a privatizar, analogia serve. Analogia serve. Tá? Então nós temos que também nos tornarmos, já que somos um dos grandes players do mercado internacional, o mundo inteiro hoje nos olha para até 2030, quando formos 9 bilhões de pessoas, de onde é que pode sair a comida do mundo? E é do Brasil, inegavelmente, porque nós temos solo, temos clima, temos produtor, temos gente capacitada, temos tecnologia, temos indústria, temos equipamentos, temos tudo aqui nesse país e estamos fazendo. Agora, deputado, ameaças, né, para depois a gente entrar até em outros temas aí.
Ante a incapacidade do Congresso de resolver a questão da lei Candir, que tinha que ser até 30 de novembro, não resolveram, vai ficar para o Tribunal de Contas da União resolver. Então eles querem acabar com a lei Candir. Isso é um desastre. Me tomou de surpresa isso, porque é uma vergonha. Não, como se não bastasse fundo rural. Principalmente para o setor da agricultura e do agronegócio. Sim, principalmente. É um desastre. É um desastre. Mas isso aí foi colocado pelo nosso vice-presidente, o Jandão Pereira, como uma grande ameaça para o Brasil de exportador. Sim, claro, a prejuízo é direto. Nós estamos com dois problemas sérios, que é o Fundo Rural, que foi criado uma dívida para o setor pelo STF. Tá? No julgamento do sistema, ele declarou o Fundo Rural como constitucional, numa votação de 6-5, depois de todos os tribunais depois deles próprios. Todos, inclusive eles próprios. Não, com repercussão geral. Bom, aí o senhor é advogado, os dois aí. Com repercussão geral. O veterinário aqui se curva. Né? Na realidade, mas o endividamento ficou com o veterinário. A realidade é essa. Nós, produtores rurais, foi criado um endividamento bilionário, uma solução dificílima, está sendo debatido neste momento no Congresso Nacional, que é a 793 que nós perdemos porque ela entrou em decurso de prazo, não sei como é que chama exatamente isso aí, e fizeram um apenso num outro projeto de lei e está sendo debatido agora, inclusive agora recém recebi a mensagem com uma certa dificuldade em cor. Já é uma dívida bilionária para o setor. Agora, se cai a lei Candir, é muitíssimo pior que o Fundo Rural, porque aí nós matamos a galinha dos ovos de ouro. Esta é a realidade. Porque o que prevê a lei Candir? A lei Candir, quando ela foi estabelecida, ela mandou um aviso para os estados. Nós vamos dar um prazo X para que os estados se adequem, enquanto isso o federal vai pagando a conta. Só que os estados continuaram perdulários, continuaram gastando dinheiro do deputado, ninguém se adequou e agora se lembraram. Vamos tirar isso aí do negócio. Vamos vender o sofá. Agora, é o marido traído que vende o sofá. Nenhum país do mundo exporta taxa, põe impostos na exportação. O senhor vai à Europa, viaja lá, vai aqui na Argentina, chega nas lojas ali, pelo fato de ser turista, está ali tax-free. Quer dizer, o sujeito compra quando chega no aeroporto e é ressarcido da carga tributária. Né? Agora imagina nós exportando impostos, que a realidade é essa. Então, aconteceu na Argentina dos Kirchner. Qual foi o resultado da Argentina? A Argentina, que era um grande exportador de carne bovina, a famosa carne argentina, desapareceu do mundo. Hoje a Argentina apenas produz e luta para manter o seu mercado interno. E ainda até admitindo alguma importação de carne do Brasil, para poder suprir efetivamente o seu mercado. Houve uma distribuição do agronegócio argentino, que agora, neste presidente Macri, começa a recuperar. Mas aqui, se vem a lei Candir, nós vamos para o mesmo caminho, porque uma carga tributária desta magnitude, o setor... O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando unidades de saúde nas praias e os serviços de socorro nas estradas que levam ao nosso litoral. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, CREMERS RS, estado de alerta pela saúde. Não esquecendo que a Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Porque quando você coopera com a Unicred, todo mundo coopera a seu favor. Unicred, mais valor para você. Porque gostas, aliás, todos nós gostamos. O doutor Gil gosta, o doutor Mexe gosta, o deputado Costela gosta. Do sabor irresistível e da qualidade que surpreende a todos quantos provam. E já eu sou experimentado. Esse produto, aliás, do jogo do Grêmio agora, na casa do Mário Darós, foi só... Linguiça campeira? Linguiças dos alimentos Castro, frigorífico Castro, lá de Pelotas, viu, doutor Gedeão? Espetacular. Foi lá, minhãozinho, a calabresa forte e a defumada. Eu gosto da campeira. Serviu, o governador ficou encantado, serviu com pãozinho, foi um churipã espetacular. E o vinho do Mário Darós, Angélica Zapata, espetacular. Né? O Malbec. Claro. Ele está produzindo, Angélica? Que vão te surpreender, e não nos surpreende mais, porque já conhecemos.
As linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Vamos agora ao quadro de saúde aqui no Pampa Debates com uma médica, entre tantas, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, que é o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, também presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. E da Bienal do Mercosul também. Mas da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, a doutora Raquel Campani. Fale, doutora Raquel. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vou falar do One Day Diagnosis, que consiste no diagnóstico de lesões de mama em um dia. A demora no diagnóstico é uma causa de grande sofrimento para as pacientes e também pode ser um fator de piora no resultado do tratamento. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan desenvolveu uma estratégia pioneira no Brasil, mas já validada em centros no exterior, como o Princess Margaret em Toronto e o Gustave Roussy em Paris. Através da combinação de talentos e esforços de especialistas como mastologistas, radiologistas, patologistas e oncologistas, ofereceremos a elucidação diagnóstica de lesões mamárias em até um dia, na grande maioria dos casos. Assim, podemos aliviar a angústia da espera dos resultados e planejar com brevidade o tratamento de quem precisa. Este é o nosso compromisso. Boa noite. Obrigado, doutora Raquel. Boa noite, Paulo Sérgio. Um abraço especial ao desembargador Francisco Meche. Laura Brissa. Laura lhe mandando um abraço. Laura? Brissa. Ah, muito bem. Ainda bem que a dona Tereza está lá em Brasília. Ela pode estar assistindo pelo pode estar iPhone, assistindo, né? pode estar O contribuinte brasileiro é desrespeitado ao longo do tempo. Lembram apenas dele para pagar tributos, impostos, cargas pesadas das inoperantes máquinas públicas. Daí nem se fala em novo pacto federativo. O agronegócio, doutor Gideon, diga-se de passagem, está mantendo o país extremamente prejudicado. Jorge Lisboa Guelzer, lá de Erechim. Que bom. Tá vendo? Participante ativo do programa. Do programa, participante ativo, atento e com opiniões extremamente favoráveis. Paulo Sérgio, quando eleito, todos debocharam do Tiririca. Agora o Tiririca sai da política indignado com o que viu em Brasília. Sou um palhaço, mas nunca brinquei aqui, disse na tribuna da Câmara. Será que no Brasil das falcatruas e da corrupção não são os tiriricas que estão fazendo falta na nossa política? Simples, humildes, mas honesto? Está dizendo Dilon. Agora, vejam que no encerramento da Feira do Livro, promovido pelo doutor Gilberto Schwartzman, no Teatro São Pedro, com a palestra do Prêmio Nobel de Literatura, o africano, quando ele anunciou Olívio Dutra, a plateia inteira levantou e aplaudiu de pé. Será que a plateia aplaudiu a ideologia? A competência do Olívio? Não. No meu entender, aplaudiu a honestidade. A honestidade e a simplicidade. Nós estamos procurando homens honestos, com lupa, em todos os lugares. Essa que é a verdade. E o Olívio pode falar o que quiser, não concordar com as ideias dele, não entender ele incompetente, mas ninguém pode duvidar da sua honestidade. Concordo plenamente com o Paulo Sérgio. Doutor Juízo. Quero concordar contigo também, doutor Paulo Sérgio, que ninguém pode duvidar da honestidade do ex-governador Olívio. Eu não vou aqui falar de gestão, se merece, mas eu quero concordar aqui com o Gideão, nosso vice-presidente da Farsul, quando menciona, Gideão, a questão de que Estado não nós queremos, mas que nós podemos ter. Se nós realmente queremos ter um Estado enxuto, eficaz, capaz de atender o mínimo da sociedade ou não, e aonde devemos investir o dinheiro público? Qual é a competência do Estado do Rio Grande do Sul? Hoje um Estado inchado, assoberbado, que paga mais para aposentados do que ativos. A folha de pagamento hoje do setor dos aposentados, ela é maior do que os ativos. Imagina, empresários. Doutor Ricardo, hoje, se o senhor tivesse na sua empresa 10 servidores, desses 10 servidores, 6 em casa aposentados, o senhor pagando... E aposentado com 50 anos, 52, 53... De idade, não de trabalho, de idade. Nós conhecemos alguns setores do estado do Rio Grande do Sul que o cidadão se aposenta com 40 anos de idade. E no teto, né?
No teto. E o teto não é do INSS, é do teto do serviço público. É o teto de 30 mil, 25, E isso é uma 28, coisa que vai se resolver só daqui a uns... Mesmo que resolvesse agora, só daqui a 20 gerações, anos. Só nas daqui a 20 próximas anos décadas. nós teremos efeito mas, disso aí, né? quero concordar com o senhor, doutor Ricardo, mas nós temos que começar. Tem que começar, tudo Nós tem temos que começar. E quando o senhor Mas a traz Assembleia para o deixa começar, por exemplo? Não, estas reformas nós estamos tendo a coragem de, no mínimo, levantar e fazer essa discussão para iniciar essas mudanças. Se não for na nossa, que já estamos na terceira geração, na minha, que já estou na terceira idade, na melhor idade, mas que sejamos para a geração que vem, para as próximas gerações. Nós temos que deixar esse legado, nós temos que deixar para as próximas gerações. Não há como um Estado permanecer com algumas funções, e eu entendo que não é competência do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que buscar parcerias, e por isso sou defensor das PPPs. E há poucos dias... Aí, por falar em PPP, olha aqui, só para aproveitar... Perfeito, Sérgio. Não lhe interrompendo, já interrompendo. O que impede o governo do Estado do Rio Grande do Sul de fazer uma parceria público-privada com os japoneses e implantar a sua malha ferroviária aqui no Rio Grande do Sul? Fraterno abraço, Sibila Ribeiro. Iniciativa. O que o Estado tem que Mas ter, não é que a Assembleia, e desculpa, aqui não é uma crítica a uma bancada A, B, C ou D, não, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado e a Assembleia Legislativa, ele tem que ter uma direção focada para o Estado e não para uma bandeira partidária. Porque nós estamos hoje no governo, amanhã pode estar qualquer outro partido ao governo e vai estar sofrendo as mesmas consequências. Veja bem, eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos hoje uma reunião hoje de manhã dos líderes das bancadas na Assembleia Legislativa para votarmos 19 projetos que vêm em encontro à segurança pública do Estado. Passou-se um ano discutindo com frentes, segmentos do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público, Tribunal de Contas, todos os segmentos envolvidos para se discutir segurança no Estado do Rio Grande do Sul. É para não resolver. 3 bancadas hoje de manhã não deram acordo para votar segurança no Estado do Rio Grande do Sul. Por exemplo, algumas medidas que nós entendemos que é necessário, Paulo Sérgio. E veja bem, por exemplo, medidas simples, pode ser simples a iniciativa, mas o resultado ele é enorme. Toda e qualquer área de segurança, o cidadão hoje vinculado à Brigada Militar, que for adquirir do seu recurso, por exemplo, uma arma, um colete, uma viatura, um veículo, ele terá o desconto do ICMS. Se ele for adquirir. Uma empresa hoje... Não teve acordo. Não teve acordo. Se uma empresa, hoje, por exemplo, se a Farsul, meu caro vice-presidente, disser, nós vamos doar para o Estado do Rio Grande do Sul uma viatura. A Farsul, ela tem que pagar hoje, mas a Farsul teria o desconto, não pagaria o ICMS. Não teve acordo. Que barbaridade. Por isso, volto a dizer, o que nós precisamos... Essa é a vanguarda, Paulo Sérgio, do atraso. E o que nós precisamos, o senhor tem razão. A bancada tem razão, doutor Ricardo, doutor Francisco Meixa. No que nós precisamos é realmente o parlamento, parlamentares, deputados que estejam focados ao bem do Estado do Rio Grande do Sul. Que Estado nós podemos ter? É um Estado inchado? É um Estado que pensa em pagar mais do que arrecada? É um Estado que não tem a competência de, no mínimo, exercer as 5 funções que nós entendemos que são fundamentais. Interesse eleitoral acima do Estado. A bandeira partidária. É o interesse partidário. Esta bandeira tem que ser deixada de lado. Então nós temos que fazer uma reforma política no país. E esta tem que sair. Aliás, já estamos muito atrasados para a reforma política. Porque há sempre o interesse partidário. É uma questão que... Quer me recordar, doutor Francisco? É questão de Estado e não questão de governo. E agora, quando se aproximam as eleições, as questões que possam favorecer determinado governo são automaticamente vetadas. É isso que o senhor está dizendo, não é? Exatamente. Nós queremos defender o Estado ou é uma questão de governo? Qual nós queremos? E é por isso que nós, políticos, homens públicos, e eu me incluo neles, por isso que nós, homens públicos, temos que saber o dever que temos com o nosso Estado. Ricardo Silva, muitos... O governo anterior investiu em Moçambique, construindo aeroportos na África toda, mas especialmente em Moçambique, um aeroporto novo, usado em 2 dias da semana apenas. Tudo isso com dinheiro do BNDES. Aqui não consegue ampliar a pista do Salgado Filho. A justiça vivendo no mundo ideal, está dizendo aqui, esquecendo a vida real do executivo que representa os trabalhadores, que atendem a sociedade bem. Não sei porque ele está reclamando da justiça aqui. Bom, eu devo dizer o seguinte, pelo que eu entendi,
Essa desocupação que foi feita hoje pela manhã lá perto do Porto Seco é para deslocar as pessoas da Vila Nazaré que moram atrás da ampliação da pista do Salgado Filho. O que é muito importante? Os grandes cargueiros, os aviões cargueiros estão descendo em Campinas. Significa, vejam bem, que a tributação de repasse federal para os estados do ICMS está ficando com São Paulo. A Fraport assumiu aqui, e até agora a delegação do Grêmio, metade está descendo no aeroporto de Frankfurt, administrada por ela. E já está, veja, outro dia já esteve aí o maior avião cargueiro do mundo, pousou aqui, claro que provavelmente com muito cuidado. Não, pousou, então, pousou com carga inferior. Sim, sim. A carga superior tem que descer em São Paulo. Exatamente. 6 voos, Exatamente. 2 desceram aqui, o Antonov. Então, eu acho que esta questão é uma questão, os senhores não imaginam o que representa a tributação da entrada de um produto estrangeiro em território nacional. Então isso é importantíssimo, porque é sobre o preço normal do produto, mais o frete, mais o imposto de importação, mais o IPI, mais o ICMS, mais o PIS, mais a COFINS. Tudo isso somado está ficando para São Paulo. Quer dizer, a parte federal para a União, mas a parte de repasse para os estados para São Paulo. Por que o Brasil não faz o que fez o Paraguai agora, que está todo mundo no Paraguai? O Paraguai é imposto único, agora é 10%. Quer importar um Mercedes da Alemanha, é 10%. Vai pagar 10%. A produção, a pessoa física é taxada em 10%. O Brasil, nesse horror, que precisa de enormes estruturas, cria um poder corporativo fantástico que ninguém consegue vencer. Nós, da semana passada, estivemos em São Paulo. Eu não sei se tu fosse por Congonhas e voltasse por Congonhas. Um estado de confusão. E agora, a pedido me parece que de determinado partido, não querem privatizar Congonhas. Querem que fique com a Infraero. Tá fora. Ele Quer dizer, eu notei uma diferença muito grande. Claro, um movimento grande, a diferença grande. Mas eu notei o seguinte, um momento de confusão. É difícil eu passar por Congonhas que o posicionamento não muda uma ou duas vezes do previsto. Especialmente para Porto Alegre. Tá? Porto Alegre muda. Vai ser agora é o Garajão. Portão 7, agora é o portão 20. Portão 12. Do 7 você desce por 20. Vai pro Garajão. Tu passa o tempo todo correndo. Exatamente. Não, imagine uma pessoa com dificuldade de locomoção, ou uma pessoa que não fica atenta a tudo aquilo, ou que está com criança pequena. Eu vi pessoas, por exemplo, viajando comigo, com uma criança e uma criança de colo. 2 filhos. Imagina o desconforto disso aí. E o problema é da segurança. Então, eu acho que nós temos que fazer uma frente aqui, meu caro deputado, uma frente, meu caro vice-presidente da Farsul, uma pessoa de muita liderança, de muita influência, meu caro Ricardo Alfonsin, que brilhou agora na conferência nacional da OAB, falando sobre o direito ambiental. Eu, agronegócio. Eu, agronegócio. Nós precisamos fazer, meu caro Paulo Sérgio, comunicador de alta influência, de alta penetração. Tem que dizer alguma coisa do nosso embargador aqui. Só uma coisa importante. Lutar o máximo para que este aeroporto receba as cargas aqui. Isso é uma repercussão muito grande. Isso é tudo que nós queremos? Sim, mas... Não, mas agora com essa nova empresa aí a coisa vai mudar. Só um minutinho. O pessoal falava num novo aeroporto. Vamos resolver o que tem ali. O tal de 20 de setembro, muito bem. Mas vamos resolver o que tem ali. Óbvio. Tem que acertar o nosso. Jovinha Costela é ali perto, porque ali praticamente do outro lado de Esteio, né? Verdade. Deve ter interesse em jogo ali, mas aquilo é uma questão para quem sabe para daqui a 15 anos. Mas está definido. Vamos resolver. Já está definido. A ampliação é do que nós temos.
Já com a empresa, como o doutor Ricardo diz agora, com a Leroy, espero que... Que se resolva. Acho que está definido. O Tiririca já vai tarde. Ser honesto é obrigação. Isso aí. Chega desses... Tá bem, está de acordo. Parabéns. Nós não precisamos nada de Tiririca. Isso aí. Tá dizendo. Estou de acordo. Não, a notícia que entrou agora, Selic baixou para 7%. Era previsto. 7%. Tinha aí a repercussão na sociedade. Ora, o Paulo Sérgio, tem uma repercussão grande. Quem trabalhava com 14% até poucos dias. Onde é que está a repercussão? Mas quem tem que pagar, quem tem que pagar quando ganhava 11. Tem que pagar, quem tem que pagar. É igual ao combustível. Arrumaram indexador para o combustível agora. Tá, o indexador é aplicado quando aumenta. Quando baixa... Que subiu de novo, né? A luz... Baixou, vai baixar 10 agora. Selic, quem tem conta com o governo, você corrige pela Selic. Quem tem essa tributação violenta, toda ela corrige pela Selic. Imagina pagar 14% ao ano que tinha. Quem fez refis tinha que pagar 14% ao ano de correção. Isso é impossível alguém pagar. O próprio Fundo Rural, que está por sair agora a negociação, se sair, a correção dele é pela Selic. O refis foi feito com taxa de juros fixa. Mas o importante da taxa Selic, embora ela custe a chegar no mercado... Não, no mercado é outra coisa. Mas ela é um indicativo de uma economia que começa a funcionar. Não pode trabalhar com 14%. Para quando nós estamos com 14%... Mas não teve 14%. Teve 14%, mas já teve 9%, já teve 8%. Não, teve 30%, teve 40%. Teve 40%. É um indicativo. Olha, a taxa de juros está baixando, a inflação está baixando e a economia está indo para os eixos. Ao menos isso. Não, Paulo Sérgio, qual é a projeção para chegar? Qual era a projeção se nós crescermos 1% ao ano acima do mercado mundial, chegar em 93%? 2093. Mas isso é uma realidade. Mas pior é que nós estávamos no negativo, Paulo Sérgio. Os patamares que nós tínhamos. Nós estávamos no negativo. Há 4 anos atrás. Mas aí é a opção do povo brasileiro. As reformas que o Brasil precisa fazer, já fez a trabalhista, precisamos fazer a reforma da Previdência, precisamos fazer a reforma tributária, precisamos fazer a reforma política. Mas tudo é meia boca. Tudo que sai é meia boca. Mas pelo menos nós temos que caminhar, Paulo Sérgio, porque senão nós vamos seguir nesse marasmo. Sempre devagar. Sempre devagar. Negativismo. Não, negativismo não. Eu saí de lá assustado hoje da Farsul. Palavra de honra. Sim. Bom, mas olha aqui, o Farsul mostrou a realidade. Eu vou te dar tu não tem leitura para hoje? Eu vou te emprestar aqui. Mas eu sei coisa aqui. O relatório econômico da nossa Farsul. Eu ouvi o início da sua fala. A questão aqui... Pelo rádio chegando, fiquei encantado. Rádio Pampa, claro. Né? Aqui, ó, a questão aí... um pulo. Estava um pulo lá. Rádio Pampa. Sei. O grande efeito de estava toda a imprensa. O problema aqui são as distorções. A atividade, lá na palestra, eu tinha que falar para ambientalistas, falar da atividade rural, mostrar para eles que aquilo que eles pensam, o ódio que eles têm da atividade rural. Então, eu mostrando que o que acontece? Para os dados, você tem, em 1990... A atividade agrícola produziu 58 milhões de toneladas no Brasil, em 1990. No Collor, foi ontem, o Collor continua roubando, está aí até hoje. Hoje nós produzimos 214, nós subimos 360% nesse período. Nós éramos importadores de alimentos. Isso é um período muito recente para fazer esse milagre. E sabe quanto é que é 27 anos. E sabe quanto é da produção, da atividade rural que tem o crédito oficial hoje? 20%. O resto é financiado de qualquer jeito. O cara vai. O financiamento dele é no posto de gasolina, no armazém da esquina, na tenda. Nas trading. Nas trade, na soja é nas trade. Mas o arroz não tem trade. Então diga aí, doutor Gedeão, quem é que está financiando hoje a safra, quem está financiando o custeio agrícola, quem está financiando? Não, evidentemente que ainda o crédito agrícola desempenha um papel preponderante. Sim, não temos a menor dúvida. Banco do Brasil, principalmente. Banco do Brasil, principalmente. Nós temos Banco do Brasil, Sicredi, Banrisul, etc., toda a rede. A rede privada também, a rede bancária. Não são os bancos. Tá? Só que nós demonstramos que o crédito oficial no Brasil caiu 20% nesses últimos tempos. E atinge só 20% da produção. Diminuiu 20%. Então, este buraco que foi criado, a equipe pessoal que saiu do crédito agrícola, e eu vou dizer que saíram por 2 motivos. Um, que como caíram os depósitos à vista,
e depósitos também na cadeia de poupança. Diminuiu, ó. E diminuiu a oferta de recursos. Mas também nós e os temos- bancos se tornaram mais seletivos. Evidentemente. O risco é Mais maior. garantias. Mais garantias. E não tem garantia pra Isso aí dar. fez com que se alijassem 20% do crédito agrícola que saiu fora. Então, aonde é Quando que o foi? normal deveria ser o contrário. Onde é que foi? Exatamente. Aonde é que foi esse pessoal? Foi embora. O pessoal da soja foram para as trades, capital internacional, chegando ao Brasil, evidentemente. Mas boia de brasileiro não tem financiando. trade. No caso do arroz, os engenhos ocuparam bastante essa posição, junto com as produtoras de agroquímicos. Tudo bem. O que os agroquímicos fizeram? Eu te entrego o produto para Todos te me os pagar na insumos. safra. Troca-troca. Os insumos, troca-troca. Não chega a ser. É um troca-troca meio capenga, mas não deixa de ser. Eu vendo o produto lá e te pago aqui. Então não chega. Os fertilizantes, assim? Os fertilizantes não. Ah, bom, não, eu os ia dizer fertilizantes pro Mário da Rosa, Pergunta o para o Mário- Mário da Rosa. Não é tanto assim. Não é tanto assim que é outro tipo de outra natureza de negócio. Né? Mas os agroquímicos, de um modo geral, muito forte, as empresas entregando. E evidentemente que quando o produtor entra nessa história, ele também paga uma diferença. Né? O custo é mais alto. É muito mais Então, alto. realmente, nós estamos Muito aí mais alto. vislumbrando algumas dificuldades. Eu mas- tenho notado, Gedeão, agroquímicos, na sua expressão, Na nossa- e agrotóxicos, na em nossa outras agora. expressões, que o Ministério, o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Anvisa e acho que o IBAMA, né, tem liberado os produtos. Tem havido problemas localizados, inclusive aqui na FEPAM. no Ataques estado. localizados. Aqui na FEPAM, que o Estado tem tido dificuldades. Produtos que são liberados nacionalmente, são liberados praticamente em muitos estados, e o Estado do Rio Grande do Sul tem dificuldade. Olha, secretária Ana Pellini, ó. Nós temos grandes dificuldades, estamos vendo E hoje, presidente da principalmente no exercício do Mercosul, porque o Rio Grande do Sul ele é fortemente impactado pelo Mercosul. É o estado brasileiro mais impactado, porque quando nós vendemos a linha branca, os caminhões, caminhonetes, automóveis, que também importamos da Argentina, né? Temos esse superávit na balança Isso é comercial. bem mais fácil, né? Ah, É bem mais fácil do que até a circulação de pessoas. Né? Sim, Os com veículos certeza. transitam melhor, né? Não, melhor, as pessoas não têm Mercosul, É. os veículos têm. É, as pessoas não. exatamente. Tá? Nós importamos deles produtos agrícolas. Que- Leite, que arroz, são os que nós trigo, produzimos. que nós produzimos no Rio Grande do Sul. Cogimo e FCDL, nós vamos ao ponto final. Aí o senhor completa no seu ponto final, doutor Gedeão. O meu pensamento. Então, pensamento. Então, vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Nosso presidente Iejur, presidente da comissão, como é mesmo da comissão? lá? Direito agrário e do agronegócio da UAB. Não dá pra Toda dizer, vez não, eu tenho que dizer a mesma coisa. Só uma coisa importante. Destacar, eu assisti o painel do Ricardo na Conferência Nacional, bem de dizer que nós ficamos muito orgulhosos, né? Com a liderança nacional de Cláudio Lamac. Dizem, eu não posso afirmar porque eu não tenho prazo comparativo, o maior evento jurídico do mundo, em torno de 25 mil congressistas. Era, povo. E No Ayambi. todo o Ayambi lotado, com aquele, pegava uma lateral assim, tinha 8 painéis na lateral. Isso não é verdade. Não. Né? O seu painel devia ser o 6º ou 7º, nas a média direita ali, né? Mas a média. Então, cumprimentar Cláudio Tempo de Pacheco foguinho. Prates Lamac. Mas o senhor já está no seu ponto final? Sim, não é o ponto tá, final então agora. o seu Já estou no ponto final. Que também premiou a primeira mulher brasileira com a comenda Rui Barbosa, Cléia Ana Maria Carpe da Rocha. Para nosso orgulho, uma pessoa de um destaque muito grande. Tem um trabalho importante, né? Anos. E, acima de tudo, uma coisa que me alegrou muito, ver ao lado do Alfonsinho os jovens, meus ex-alunos, e que eu dizia na universidade que eles, para terem destaque, tinham que ir para a vitrine ou na é o termo português, né? E eles estão brilhando na OAB, presidindo comissões, presidindo caixa de assistência, e agora eu vi todo o destaque deles em nível nacional.
Pedro Alfonsin e Antônio Zanetti. Quero deixar isso bem claro. É uma gangue, né? A equipe do Alfonsin. Meus ex-alunos. Alfonsin, você pode Obrigado, doutor Meixo. Obrigado pela muita referência. confete, você tem tira purpurina. Mas o Gedeon referiu, e o deputado também falou, essa questão essa questão do Fundo Rural primeiro, depois a questão do parlamento, está preocupado mais com a questão política, eleitoral ou partidária. Está acontecendo hoje lá essa votação do Fundo Rural, que nós tínhamos uma decisão do Supremo de 2011, 2012, com repercussão geral. Quer dizer, a repercussão geral é o seguinte: o Supremo se reúne, aquela matéria vai ser julgada e dali ela tem todos os tribunais suspende, inclusive os processos. Julgaram pela unanimidade dos seus membros que o Fundo Rural era inconstitucional. 2017, meu escritório não entrava com processo pedindo a inconstitucionalidade do Fundo Rural, porque eu achava que era uma coisa. No momento que o Supremo decide isso, como é que não vai os teus clientes, o Supremo decidiu, com repercussão geral, que aquilo é inconstitucional, como é que tu não vai pedir a inconstitucionalidade do Fundo Rural para os teus clientes? O Brasil inteiro entrou e pediu a inconstitucionalidade. Aí, 6 anos depois, bota um ministro da Casa, que era o ministro Alexandre de Moraes, vota contra o relator, que era o Fachin, e julga 6-5 que o Fundo Rural é constitucional. E larga esse mundo todo perdido aí no mundo, tem que pagar essa conta. O que fez, olha, o mal que fez para o Brasil a morte do meu querido amigo Teori Zavascki. Olha, é inacreditável. Essa morte foi uma das mais prejudiciais para a República. Estamos aí agora num último suspiro, se não passar hoje esse projeto de lei. Esse projeto de lei que foi feito de urgência, porque a medida provisória caiu em decurso de prazo. E se não sair isso hoje, não terá, esse endividamento vai ser jogado também para cima do setor. Como o Gedeon acaba de dizer, vai haver autuação da Receita, sem saída, com multa, com tudo. É uma coisa impressionante. A insegurança jurídica. Deputado Juvir Costela, seu ponto final. Agradecendo primeiro ao doutor Ricardo, ao Francisco Michel, ao Gedeon, ao Paulo Sérgio, aos nossos telespectadores, dizer que pela primeira vez, Paulo Sérgio, aprovamos um orçamento hoje na Assembleia, um orçamento realista, criando uma expectativa de receita e sabendo quanto podemos gastar. Então aprovaram alguma coisa boa hoje? Aprovamos sim, hoje. Qual é o limite prudencial? Qual é o limite? Qual é o limite prudencial? E avançamos em alguns aspectos. Queria destacar um aqui, se tu me permite, Paulo Sérgio. Há muitos imóveis no estado do Rio Grande do Sul que estão aí abandonados, acéfalos, atirados, sem ocupação, zero. E muito, até pelo contrário, sendo depredados, com a depredação. Pois bem, estes imóveis estarão sendo colocados à disposição da sociedade e principalmente daqueles que querem investir e não em recursos, darão em mão de obra para o estado do Rio Grande do Sul, na área de segurança, na área de construção de presídios. Desta forma, pagarão os imóveis para o estado do Rio Grande do Sul, porque é uma área que nós precisamos e muito. E aproveito para fazer um chamamento aqui, doutor Ricardo, se o senhor me permite, para que a Assembleia realmente dê este acordo, para que possamos votar os projetos que atingem hoje uma das áreas muito críticas do estado do Rio Grande do Sul, que é a área de segurança. O governo retirou a venda do Banrisul hoje, que contava ações, dinheiro. Das ações. Venda das ações. Isso, que fique claro, nós somos defensores do Banrisul. Não há possibilidade nenhuma de privatização do Banrisul. Né? Com o lançamento da maneira que foi feito, caiu o valor das ações, se vendesse não ia arrecadar nada. Doutor Ricardo, estava em 17, hoje na casa de 13,1. Ia para 11. Uma diferença de 4 a cada real. Ia para 11. Nós perderíamos aí aproximadamente... E agora, esse dinheiro que estavam contando com ele, o que vai acontecer? Vamos continuar trabalhando para a recuperação e torcer para que cresça. Vamos sofrer mais um pouquinho. Muito obrado pela oportunidade. Tem um minuto ainda? Agora é o não, mas eu sei, mas... Vamos ver se sobrar. Não, sobrar, tá. Doutor Gedeon. Paulo Sérgio, eu me sinto muito honrado de ter a oportunidade de estar com tão ilustres pessoas aqui na TV Pampa. Muito bom a oportunidade de discutirmos o nosso ideário, as diferenças nos diversos setores. Evidentemente que o agronegócio, com a responsabilidade que tem, se coloca perante o Estado e exige que tenhamos um Estado menor. Nós estamos fazendo a nossa parte, precisamos do resto.
deputado, do setor judiciário, sem dúvida nenhuma, executivo, legislativo, todos os três poderes. Evidentemente que fiquei ainda mais grato da oportunidade de ter discutido com o nosso desembargador e trocarmos uma ideia entre agroquímicos e agrotóxicos. Sim. Que existe uma diferença. Os advogados não estão agitando isso lá comigo. E agradecer, evidentemente, a Paulo Sérgio essa oportunidade prazer. de virmos aqui representar a nossa Farsul tem Federação da cadeira Agricultura. aqui. A nossa Federação da Agricultura e mais essa Aliás, oportunidade. o Nestor, eu acho que é um dos seguros mais presentes aqui, né? Com certeza. Eu não sei se ele vai representar o Grêmio ou o Farsul aqui. Agora ele vai para Dubai. Vai para Dubai, né? Embarca Aliás, Sabe o que ele ganhou de presente da família? Um drone. um drone. Um drone. Mas isso é muito comum. Isso parece assim uma coisa inusitada, é comum. A espionagem no esporte é muito comum. Claro que é, o Renato tem razão. É esperteza. Resolveu o assunto. Esperteza ou inteligência? Resolveu o assunto. Hein? Esperteza Os ou dois. inteligência? Os dois. Me lembrei do Mendes Ribeiro com o Adroaldo Streck, os dois. O senhor queria falar mais? Não, eu só queria chamar a atenção para uma obra que eu vou ver se trago ele aqui. Do nosso querido Darcy Norte Rebelo. Decano. 84 anos, escreveu uma obra, Manipulite e Lava Jato, versus Lava Jato. Uma inevitável comparação. Vale a pena. Aqui, ó, eu vi a palestra dele na conferência. Aí tá bom. Me encantou pela luminosidade, pelo que ele estudou lá na Itália para fazer esse trabalho. Cumprimentar ele, cumprimentar toda a família e cumprimentar os advogados brasileiros por ter alguém tão lúcido, com 84 anos, para falar sobre um tema para onde nós vamos. Porque na Itália, infelizmente, a corrupção continuou e superou todo o trabalho do Poder Judiciário, Ministério Público e das polícias. Qual é o melhor repelente do Estado hoje? Vivas Alt. Vivas Alt? Então vai ganhar aqui, ó. O do estojo, Vivas Alt. Mas olha, tu vai acertar um X, sabe? Tu é amigo do Júlio Motim. Exatamente. Da Panvel. Vai ganhar Não o tem kit dúvida. Vivas Alt, olha aqui, ó. Tá garantido o teu veraneio lá em Punta del Este, ó. Tem para as crianças. Seguramente. Pode ir Pras até mulheres, para a beira do olha rio aí. fazer a pescaria. Olha Vai aí. poder ir Pode, O pescar. Doca seguramente vai de jatinho particular para Dubai. Com certeza. O Alexandre Pô, Grandet, olha, Eu com os dois. Não, mas eu estou achando interessante o pessoal que está indo na quarta-feira, depois do jogo de terça. Esse que eu acho. Os repelentes Vivas Alt. Isso é um cuidado protegem- que o Inter não teve, né? Os Não, eu fui e repelentes- fui campeão, né? Os repelentes Vivas Alt protegem você e sua família de mosquitos e pernilongos com a segurança e eficácia. Conheça todos os produtos Vivas Alt na rede Panvel. E está em qualquer Panvel, na mais próxima a cada um de nós. Qualidade Lifar. Eu estou cercado por Panvéis. Todos cercado. Nós, todos nós. Até São João está cercado de Panvel. Não sei quem que cerca quem aí. A realidade Mas é verdade. Então é Vivas Alt. O negócio é Vivas Alt. Está aí. Ontem de aniversário, eu não falei, o Edson Lobão de aniversário. Olha ontem. só. Desembargador Gelson Rolim Stocker. Grande, Gelson. Sim. Ah, bom. Recebeu um vinho amigo. A juíza Andréia Sampastur Nock, o Jorge Celso Gomes, seu ex-colega na Assembleia, a Beatriz Fagundes, admirada, Beatriz Fagundes. admirada pelo Ricardo Alfonsin, está morando agora em Santa Catarina, o Alexandre Brito Oliveira, tanta gente boa aqui de aniversário, o Nestor Rai ontem de aniversário. Ontem? Eu não vi ontem. Que ganhou Eu não vi. o nosso Parabéns. aparelho espião, né? O drone. A dona Luca deu um drone para de presente ontem. A Ana Paixão Cortes, a filha do Paixão Cortes, nossa querida amiga e colega. O Vitor Raskin, de aniversário hoje. O Celso Quitolina, publicitário. E o XT. Não é o X9, é o XT de aniversário hoje. Sabe o que é o XT? Chicão Tofone? Pô, vai ganhar um presente de contofone. Isso. ganhou. Vai ganhar uma camisa do Chicão Tofone. Estamos, assim, encerrando com uma infinidade de WhatsApps. Paulo aqui. Sérgio, só uma coisa.
Quem é o Pode adversário? tomar aí. Quem é o adversário? Porque Quem vai saber ser, que é chique, quem quem é vai ser o XT? adversário do Grêmio? Vai a tampa agora. Desembargador. Doutor Ricardo, quem vai ser o As adversário do Grêmio? principais notícias do dia da sua região com os nossos apresentadores locais. Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. E CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.